Olá, pessoal. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre trigonometria e diretamente relacionado à ideia do triângulo retângulo. Então, eu vou dar uma geral, como funciona, o que está por trás disso daí, qual a relação, qual a utilidade disso dentro de algumas atividades aí que a gente tem matemáticas. Então, vamos lá, vamos falar um pouco em relação a isso, tá? E depois, no final, vou deixar um exemplo para a gente ver no dia a dia como que funcionaria a aplicação dessa questão aí da trigonometria. Então, bora lá. Quando a gente pensa em trigonometria, primeiro eu coloquei aqui a palavra para a gente discutir um pouco isso e entender essa relação que a gente tem. A gente às vezes ouve falar bastante sobre isso, só para a gente conseguir entender. Então, a gente poderia sim pensar na trigonometria dividindo essa palavra em três partes: trigono e metria. Então, tri são três, gono, ângulo, metria, medidas. Então, nada mais é do que a gente pensar na trigonometria como a associação entre uma relação entre as medidas dos ângulos com as medidas dos lados de um triângulo. Então, quando a gente pensa na ideia do ângulo, né, na abertura que a gente tem, naquele espaço compreendido entre duas semirretas, e a gente sabe que isso daí é limitado por um lado oposto que fica a ele, daqui a pouco nós vamos ver isso no triângulo. Então, será que é possível a gente ter uma relação entre esse ângulo e os lados do triângulo? Então, são unidades de medidas diferentes que a gente tem, porque quando a gente mede o lado de um triângulo, a gente fala em metro, centímetro, decímetro, e quando a gente fala em ângulo, a gente vai utilizar a ideia de graus ou pi radianos, mas a ideia da trigonometria é, de alguma forma, a gente conseguir obter uma relação existente entre isso e essa relação a gente consegue associar. Então, só para a gente relembrar, quando a gente pensa na ideia da trigonometria, a gente lembra da ideia da função seno, a gente lembra da ideia da função do cosseno e a gente lembra da ideia da função da tangente. Isso é o que a gente chama de relações principais. Depois nós temos as relações inversas, que essas relações inversas a gente fala da cossecante, a gente fala da cotangente e a gente fala da secante. Então, isso são as ideias que a gente tem das relações trigonométricas e de suas relações inversas. Hoje, nessa videoaula, a gente vai falar basicamente dessas relações que a gente tem trigonométricas, levando em consideração o triângulo retângulo, certo? E a partir do triângulo retângulo, que relação que a gente tem, como que a gente pode pensar nessa montagem e nessa utilização da trigonometria. Bom, analisando isso, vamos relembrar então um pouco a ideia de triângulo retângulo. Coloquei aqui a representação de um triângulo retângulo. Lembrando, todo triângulo, para ele ser retângulo, ele possui um ângulo que a gente fala de ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse símbolo que eu coloquei aqui é a representação de um ângulo de 90 graus. E como é um triângulo, a gente vai ter mais dois ângulos além do de 90 graus, que eu vou colocar esse ângulo aqui e vou colocar esse ângulo aqui. Então percebam que eu tenho associação do ângulo de 90 graus e mais dois ângulos que a gente tem. Só para a gente associar, e relembrando isso, dentro de um triângulo retângulo, a gente vai nomear os lados desse triângulo. Então esse lado que sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus, isso é o que a gente chama de hipotenusa. Então, quem vai ser a hipotenusa? A hipotenusa sempre vai ser o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. E considerando que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, a gente sabe que esses outros dois ângulos, a soma deles dá 90. Ou seja, a gente sabe que eles precisam ser menores do que 90 graus. Levando isso em consideração, a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, se não vier representação e a gente estiver associando os lados com as medidas dos ângulos, a hipotenusa é sempre o maior lado. E adjacente a esse ângulo, a gente tem a ideia dos catetos. Então, eu tenho um cateto para cá e um cateto para cá. Isso é o que forma o ângulo de 90 graus. Então, aqui é o que a gente chama de cateto e esse outro aqui é o que a gente chama de cateto. Alguém deve estar lembrando, deve estar se perguntando, mas a ideia do triângulo retângulo, quando eu pego a hipotenusa e os catetos, não é a gente retirar aquela relação que tem, né, do teorema de Pitágoras? A gente pode falar sobre Pitágoras,
Mas é claro que quando a gente pensa na ideia do teorema de Pitágoras, a gente está associando somente as medidas dos lados, porque a gente fala que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas percebam que nessa situação, ó, eu estou relacionando as medidas dos lados do triângulo. E a ideia da trigonometria é associar o ângulo com as medidas dos lados. Então, mais basicamente, quando eu pego aqui no triângulo, eu tenho essa ideia. Eu posso, por exemplo, falar que esse é o ângulo alfa e esse é o ângulo beta. Então, primeira informação que a gente tem, que alfa mais beta, a soma deles é 90 graus, ou seja, eles são ângulos complementares, eles são ângulos que se complementam, e sempre a gente vai ter a relação de um funcionar ao contrário, vamos dizer assim, em relação ao outro, por conta dessa questão que a gente tem aqui da soma. Então aqui botei a ideia de um triângulo retângulo, só para a gente entender o formato de um triângulo retângulo. Então, só recapitulando, os lados aqui que formam o ângulo de 90 graus são os catetos, o que fica oposto é a nossa hipotenusa. Bom, daí uma coisa que a gente necessita, que é muito importante a gente saber, que é essa tabelinha aqui de ângulos notáveis. Isso daqui muita gente decora por conta das musiquinhas que são colocadas, da relação que a gente tem entre esses ângulos. Quando a gente fala em um ângulo notável, algo notável é aquilo que se nota, é aquilo que está em evidência. Ou seja, é aquilo que normalmente a gente utiliza bastante. Então, se a gente for pensar na ideia dessa tabela de ângulos notáveis, ó, vou colocar aqui o valor do ângulo, vou trabalhar na forma de graus, que normalmente a gente costuma trabalhar, mas aparece muito na forma de pi radianos, e aqui eu vou colocar a função. Então, nós vamos relacionar quais são esses ângulos notáveis que a gente tem. Eu posso falar que os ângulos notáveis que a gente tem é o ângulo de 30 graus, é o ângulo de 45 graus e é o ângulo de 60 graus. Aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, a ideia da circunferência trigonométrica, porque o que interessa mesmo é a gente pensar só nessa associação dos ângulos notáveis. Então eu tenho o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. A partir dessa ideia de ângulo, daqui a pouco eu vou fazer uma representação, a gente pode ter a função seno, a gente pode ter a função cosseno e a gente pode ter a função tangente. Lembrando, pessoal, que esses valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, os vestibulares eles não colocam. Se der qualquer outro ângulo que não é notável, que não seja um desses três ou os seus correspondentes, daí o que a gente precisa? O exercício ele passa para a gente, considere que o seno vale tanto. Nesse caso específico, a gente não vai ter isso, então a gente leva em consideração que a necessidade da gente saber montar essa tabela de ângulos notáveis. Ela não é difícil da gente entender, mas só para a gente pensar aqui, quando eu penso na ideia do seno, eu vou montar a tabela, depois eu falo uma regrinha que a gente tem, então eu posso falar que o seno de 30 vale meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Percebam ó, que quando a gente fala isso, né, eu tenho 1, 2 e o 3 dentro da raiz e todo mundo dividido por 2. O cosseno a gente costuma falar assim, o seno vai e o cosseno volta. Ou seja, aqui eu vou ter raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e eu vou ter meio. Então percebam que os valores são iguais, só inverte a ideia da posição. E falando o que foi comentado no slide anterior, quando eu tenho ângulos complementares, o seno é igual ao cosseno. Então, por exemplo, o 30 e o 60 não são complementares, então o seno dele é igual ao cosseno dele. O 45 e o 45, eles são iguais. E a tangente aqui a gente precisa fazer a divisão, porque a gente sabe da relação que existe, que a tangente de um ângulo nada mais é do que o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então isso é uma identidade trigonométrica, né? Uma relação trigonométrica que a gente tem. Então se eu pegar esse e dividir por esse, nós vamos ter que racionalizar e isso fica raiz de 3 sobre 3. Nesse caso, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, a gente tem 1. E raiz de 3 meios, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, nós vamos ter raiz de 3. Isso daqui é a montagem, é a nossa tabelinha de ângulos notáveis aí que a gente tem em relação aos ângulos
da função seno, cosseno e tangente, que é o que a gente mais utiliza, é o que mais aparece aí nos vestibulares, então a gente tem que saber montar essa tabela. Ela não tem segredo, 1, 2, 3, depois aqui 3, 2, 1, a ideia de todo mundo dividido por 2, a gente consegue associar e lembrar bem dessa tabelinha aqui. Bom, agora que a gente já sabe o que é trigonometria, o que é um triângulo retângulo e a ideia dos ângulos notáveis, que por enquanto para a gente vai ser mais para a resolução dos exercícios, vamos pensar o seguinte. Eu tenho esse ângulo que é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então isso daqui, como foi dito, é a nossa hipotenusa. Eu vou querer trabalhar agora com esse ângulo. E por que eu falo que eu vou trabalhar com esse ângulo? Porque a gente sabe que aqui é um cateto, e a gente sabe que aqui é outro cateto. Só que se eu estiver trabalhando com esse ângulo alfa, a gente costuma falar o seguinte, ó, esse cateto que está do lado é o que a gente chama de cateto adjacente. E o cateto que está lá do outro lado, né, a ideia de estar do outro lado, é o que a gente chama de cateto oposto. Então percebam que em relação a esse ângulo alfa, eu tenho esse cateto adjacente e tenho esse cateto oposto. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco nós vamos fazer isso relacionado com outro ângulo, a gente vai ver que existem outras relações, né, de cada um dos ângulos. Porque, como foi dito, trabalhar trigonometria nada mais é do que associar a ideia dos lados com os ângulos. Então vamos lá. Quem seria o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é que a gente fala de cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá lá. Então eu tenho a relação do ângulo relacionado cateto oposto dividido pela hipotenusa. Depois, o cosseno do ângulo. Quem vai ser o cosseno do ângulo? Eu posso falar que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente, que é o que está do lado, dividido pela hipotenusa, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus. E, por fim, a tangente desse ângulo, que nem foi falado aquela hora, né? Que é seno dividido pelo cosseno. Então, se eu dividir o seno pelo cosseno, cancela a hipotenusa, sobra o que para a gente aqui? Vai sobrar cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, isso, pessoal, é o que a gente chama de relações. Eu fiz aqui com o ângulo alfa e relacionei isso daqui. Vamos pensar da seguinte forma, tá? Só para a gente ver a aplicação. Se eu falo assim para vocês, eu vou falar que a hipotenusa mede 5, esse cateto aqui mede 4 e esse outro cateto mede 3. Então, olha lá, 5 centímetros a hipotenusa, 4 centímetros um cateto, 3 centímetros o outro cateto. Percebam que isso é um triângulo pitagórico, então foi por isso que eu coloquei, só para a gente entender essa relação, o triângulo 3, 4, 5. O cateto oposto a esse ângulo é o 3, o cateto adjacente é o 4 e a hipotenusa é o 5. Então, por exemplo, se eu falar assim, então quanto é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo é cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, eu posso falar que isso é 3/5, ou seja, 0,6. Esse é o valor do seno desse ângulo aqui que a gente tem. Então, a ideia da utilização da trigonometria é essa. É a gente conseguir associar os lados de acordo com as medidas dos ângulos. Nesse caso, a gente para por aqui mesmo, porque não me interessa achar o valor do ângulo, mas sim mostrar essa associação. E, como eu disse, se isso serve para esse triângulo, para esse ângulo aqui, se a gente pegar um outro triângulo, a gente vai ver que isso serve também para o outro ângulo. Vou chamar esse daqui de ângulo beta, só que olha só a diferença. Aqui continua sendo a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, relacionado com o ângulo beta, esse que está desse lado vai ser o que a gente chama de cateto adjacente. E o que está lá na frente é aquilo que a gente chama de cateto oposto. Então, percebam que, dependendo do ângulo que a gente trabalha, é claro, com exceção do de 90 graus, que vai ser sempre a hipotenusa, a gente vai ter que inverter a ideia do cateto oposto e do cateto adjacente. E daí vai mudar a relação trigonométrica? Não, porque eu posso falar que o seno de beta vai ser o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Professor, mas é a mesma relação? Eu só mostrei aqui que dá para a gente fazer isso com o outro ângulo também. Quem vai ser o cosseno?
O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por fim, a tangente, que é um dividido pelo outro, eu vou ter o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas são as relações trigonométricas agora desse ângulo beta. Percebam que são as mesmas, então a gente vai associar o ângulo com a medida do lado. Tá lá. E daí, por fim, aqui deixei um exemplo para a gente ver onde a gente aplica essa ideia, né, das relações trigonométricas aí. Normalmente são situações desse tipo aqui, a ideia de construção de uma rampa, a questão do voo aqui do avião e assim por diante. Um monte de historinha, um monte de forma que a gente tem de tentar utilizar e associar isso daí. Então, olha só o que acontece aqui. Um avião, ao levantar voo, forma com a pista um ângulo de 30 graus. Então, vamos pensar nisso daqui, ó. Eu tenho a pista, certo? Aqui está a minha pista do aeroporto. Ele falou que o avião levanta voo. Se o avião levanta voo, ele sai de um determinado ponto e ele vai fazer isso daqui, vai fazer esse movimento. E o que foi falado? Que ele forma a rota com a pista, forma um ângulo de 30 graus. Tá lá. Então, essa é a informação que foi passada para a gente. Se esse avião manter uma velocidade constante de 40 metros por segundo e manter a posição linear ganhando altitude durante 25 segundos, terá alcançado qual altura em relação ao solo? Ou seja, para ele sair daqui e chegar até aqui, vamos pôr aqui, marcar exatamente esse ponto aqui. Ele falou que andou por 25 segundos e a velocidade do avião 40 metros por segundo. Ele falou quanto vai medir essa altura aqui. É isso que ele quer saber. Considere o terreno plano. Quando a gente fala em altura, significa que formou um ângulo de 90 graus. Então, eu quero descobrir essa altura aqui em relação a isso daqui. Para isso, eu tenho esse ângulo. Então, olha só. Eu tenho esse ângulo, quero descobrir o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. É claro que eu tenho a hipotenusa a partir do momento que eu efetuar os cálculos aqui. Daí, o que eu vou associar? Que relação? Que razão trigonométrica? Seno, cosseno ou tangente? Exatamente. Considerando que eu estou trabalhando cateto oposto e hipotenusa, nós vamos trabalhar o seno. Então, eu posso falar que seno de 30 é cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que nós vamos calcular o valor dela aqui. Vamos analisar o seguinte. Se ele voou 40 metros por segundo durante 25 segundos, é só a gente pegar o 40 e multiplicar por 25. Se eu pegar 40 e multiplicar por 25, a gente chega em 1.000 metros. Ou seja, o avião já tinha percorrido 1.000 metros. Então, aqui eu vou ter dividido por 1.000, que é o tamanho disso daqui. E lembrando que raiz de seno de 30 é meio, tá lá a relação. Ó. A gente chega aqui numa proporção onde a altura que eu quero descobrir dividido por 1.000, que é a distância que o avião percorreu, é igual a 1 sobre 2, que é o seno de 30. Joga esse 1.000 para lá, então eu posso falar que eu vou ter 1.000 dividido por 2. A altitude desse avião, nesse exato momento, vai ser de 500 metros. Tá lá. Então, isso que a gente acabou de fazer é uma aplicaçãozinha básica que a gente tem em relação às funções, às relações trigonométricas aí num triângulo retângulo, que é a base aí de toda a trigonometria, vamos pensar assim. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.